O evangelho de hoje é Mateus 16, de 13 a 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligardes na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos a solenidade dos santos Pedro e Paulo, apóstolos e mártires, colunas da igreja. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregam a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Pedro foi crucificado e Paulo foi decapitado. A tradição cristã considerou Pedro e Paulo inseparáveis um do outro, embora cada um tenha tido uma missão diferente a cumprir na igreja. Depois de Pedro professar que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, ele lhe diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Eu te darei as chaves para ligar e desligar. Paulo confessa: O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Com carismas e qualidades humanas diferentes, trabalharam por uma única causa: o anúncio do Evangelho para a construção da Igreja de Cristo. Celebrar os apóstolos Pedro e Paulo como testemunho de fé da Igreja una, santa, católica e apostólica é recordar e ter consciência da vitalidade das raízes perenes de onde nós surgimos. Os dois apóstolos foram martirizados em Roma, na perseguição de Nero, por volta do ano 64. Pedro é a pedra que recebe sua firmeza diretamente da pedra angular que é Cristo. Paulo, a fonte de onde foi o ardor missionário, nascido no encontro com o Senhor ressuscitado. Celebrar sua memória em forma de solenidade é recordar o caminho de nossa fé ao longo desses 2 milênios e pensar em nosso próprio seguimento de Jesus. Uma solenidade que desde o século III nos convida a professar a fé e a assumir o compromisso da missão. Que as alegrias e os êxitos, as dificuldades e os sofrimentos do dia a dia não impeçam nosso crescimento na fé, mas amadureçam e solidifiquem a ação do Espírito. Que a celebração dessas 2 colunas da igreja seja uma ocasião de graças para o crescimento do reino de Deus de nossa vida cristã. Hoje, todos os católicos são convidados a fazer o que fizeram os primeiros cristãos por Pedro. A igreja rezava continuamente a Deus por Pedro. Supliquemos a intercessão de São Pedro e São Paulo pelo Papa Leão XIV e por toda a igreja. E o evangelho de hoje vem nos falar da profissão de fé de Pedro, onde Jesus questiona sobre quem ele é. Na verdade, ele pergunta aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E em seguida, de forma direta, pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? A profissão de fé de Pedro está situada logo após o milagre da multiplicação dos pães. Os fariseus que tentam contra Jesus
pedindo sinais. Jesus que alerta sobre o fermento dos fariseus. Jesus que percebe a desconfiança e a falta de entendimento do povo. E chegando na região da Cesareia de Filipe, faz questionamento aos seus discípulos sobre quem ele é. E hoje, de forma especial, também faz os mesmos questionamentos a mim e a você. Eu peguei aqui para a gente refletir. O que dizem aqueles com quem me relaciono sobre Jesus? Quem ele é para os irmãos? E eu, o que digo de quem é Jesus? Na verdade, quem é Jesus para mim? Como tenho me relacionado com ele? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Podemos perceber no início do Evangelho a atitude e resposta dos discípulos quando são questionados sobre o que dizem os outros e respondem. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Como também a resposta de Pedro, ou melhor, sua profissão de fé, que é exaltada por Jesus. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. A graça de Deus, o dom do alto, o Espírito Santo é que faz Pedro professar com autoridade a verdade que todos nós cristãos precisamos crer, professar, testemunhar e anunciar. É o Espírito Santo que nos faz professar verdadeiramente que Jesus é o Senhor, assim como São Paulo vai dizer aos Filipenses: e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é Senhor. E também aos Coríntios: por isso eu vos declaro, ninguém falando sobre a ação divina pode dizer, Jesus seja maldito, e ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão sobre a ação do Espírito Santo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que eu e você peça diariamente, constantemente e a todo momento a graça de sermos completamente envolvidos e preenchidos pelo Espírito Santo, revestidos e robustecidos para, assim como São Pedro e São Paulo, colunas da igreja, não só professar, crer, testemunhar, viver, anunciar, mas, acima de tudo, amar e fazer Jesus cada vez mais conhecido e amado. Ele que é nosso único Senhor e Salvador. Amém.